Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Vão ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser um grande programa. Vamos falar um pouco sobre o Ministério Infantil, sobre as crianças da igreja. Será que quando a criança vai para a igreja ela tem que ficar assistindo um DVD, é um passatempo, aquilo ali enquanto os pais estão no culto? Ou aquele momento com as crianças, alguns chamam de até de cultinho, tem que ser um momento de busca mesmo a Deus. Você acredita que os professores devem ser capacitados? Como é que deve ser gerido o Ministério Infantil? Deve ter busca de batismo com o Espírito Santo, falar em línguas? Todo o mistério que a gente tem no culto, vamos dizer assim, dos adultos, deve ser buscado no culto de crianças? E também criança que prega, que canta, que, enfim, tem criança que dá show. Isso é legal, é bom ou é muito forçado você pegar uma criança um dia para pregar no culto e você às vezes promover esse tipo de atitude? Vamos falar sobre a igreja de hoje, as crianças, né? E para falar um pouco sobre o Ministério Infantil e o trabalho com crianças, eu recebo ele que é pastor presidente da Igreja Evangélica Palavra Viva, Ministério Amor e Avivamento, pastor Luciano Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenado. Viu que o mistério vai ser grande hoje. Maravilha. Aqui já. Obrigado, André, pelo convite, produção, meus amigos aqui, prazer em conhecê-los ao vivo, pastor Luciano e os demais. Com certeza, é de suma importância a aplicação da visão da liderança acerca das crianças. Quando a produção me ligou, fiquei muito interessado, fiquei muito feliz pelo convite, porque eu quero falar, quero externar a visão daquilo que representa a criança no reino de Deus, para a igreja evangélica. E nós vamos aqui, junto com os colegas, trazer várias informações e esclarecimentos que vai edificar muito a fé daquele que está em casa. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Correio, em Guaratiba. Estou falando do pastor Luciano Serenado. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Beleza, André. Prazer mais uma vez estar aqui com todos os debatedores. Espero que seja bênção, né? Com certeza vai ser bênção. Tema tão interessante, às vezes esquecido, inclusive por nós pastores, né? Mas que possamos estar esmiuçando esse tema e ser bênção, inclusive para as crianças também. Que Deus abençoe. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é bacharel em Teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. A paz do Senhor André, a paz do Senhor povo de Santa Cruz, a paz do Senhor povo de Inhumaíba. Eu quero dizer, André, uma coisa importante que foi citado aqui: preparação dos professores. Mudança de revista. Tudo tem que mudar hoje em dia, André. As crianças, hoje não estamos numa época de tecnologia, de internet, professores que... Antigamente tinha classes juniores, classe de criança, adolescente. Hoje em dia tem classe dos filhos do homossexual que vão para a igreja. Então, tem um suporte que o professor agora tem que ser um psicólogo. Psicólogo, eu vou falar sobre isso. E eu acho que vai esquentar o negócio hoje aqui. Eita, o Sérgio tocou em um assunto que realmente, às vezes, os pais não vão, mas o filho vai. E aí, como é que a gente usa o filho para ganhar os pais para Cristo? Mas, às vezes, é pai, pai, mãe, mãe. Homem, homem, mulher, mulher. Como é que você trabalha isso dentro da classe e a cabeça da criança? Não é fácil, não. Para falar também sobre o Ministério Infantil, recebo ele que é presbítero na Assembleia de Deus, Ministério Rebento das Águas, em Santa Cruz. Estou falando do presbítero José Luiz Silva. Presbítero, bem-vindo ao Antenados na Geral. Desde já, obrigado, André, produção, por estar me concedendo essa oportunidade de estar aqui, falando sobre um ministério muito importante, né, a parte infantil, a qual nós entendemos que se a criança for bem preparada quando jovem, ela vai ter um futuro muito glorioso, né? Na presença de Deus, nós vemos fato como do próprio Samuel, que foi criado no meio evangélico, dentro de um templo com o sacerdote Eli, e foi um grande homem de Deus, né? Então, nós estamos aqui hoje para falar muito a respeito desse ministério tão importante que é o das criancinhas da Casa de Deus. Bem-vindo, você pode participar conosco durante o programa. Nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Com certeza não é nada mais bonito, às vezes, de uma criança que cresce na igreja. Acho que os pastores estão aqui e deve às vezes sentir alegria, fala, poxa, eu lembro desse garoto quando tinha 2, 3, 4 anos aqui na igreja, hoje é um adulto, está casando, e você acompanha a vida dessa criança, desse rapaz crescendo. Olha, é muito interessante a gente entender que eu estava pesquisando, e entre as pesquisas sobre essa questão de Ministério Infantil, eu vi um dado muito interessante dos dias de hoje. Por exemplo,
A criança é tão importante no âmbito da igreja, mas tão importante também para a família que vai à igreja, que hoje 30%, ou seja, 33%, um terço dos casais ou das famílias que vão para a igreja entendem que a prioridade na igreja é ter uma estrutura para a criança ou para o seu filho. Eles falaram, enfim, tinha várias listas de várias coisas e falaram assim, olha, 33% dos entrevistados, ou seja, 33% das pessoas, famílias que querem ir numa igreja, falam, se não tiver uma estrutura para a criança, eles não ficam naquela igreja. Eu não estou nem falando já do trabalho em si da igreja, estou falando da igreja estar preparada em receber uma criança, sendo ela bebê, a gente vai falar da idade aqui. Por quê? Porque um terço das famílias brasileiras que hoje procuram uma igreja, se a igreja não tem uma estrutura para comportar o seu filho, lá numa sala específica, bem preparada, eles não ficam na igreja. Ponto. O que vocês acham desse tipo de coisa? Porque, querendo ou não, nós temos que nos preparar para os dias de hoje. Hoje, eu estava até vendo isso, é uma questão normal, não é a falta de espiritualidade, é uma questão normal. Shopping center que tem no local para trocar fralda de criança, recebe famílias mais do que os que não têm. Quando tem trabalho para criança, recebe mais família do que o que não tem. Isso é uma questão hoje primordial para uma igreja. Eu quero começar por esse debate. As igrejas estão preparadas para receber famílias com crianças? Exato, porque o que acontece? Primeiro, quando você ganha uma criança, como lá, vários exemplos, tem crianças que, mãe, vamos para a igreja que eu quero ir para a salinha. Então, na verdade, ela quer ir para a salinha, não quer ir para a igreja, ela quer ir para a salinha. Só que para ir para a salinha tem que passar pela igreja. E aí, quem fica ali no culto adulto são os pais. Então, a importância de uma estrutura, não só uma logística, uma estrutura de móveis, de climatização, que é importante, é muito bom, é louvável, mas uma estrutura espiritual, uma estrutura teológica, de forma pedagógica, a faixa etária delas, né? Uma estrutura emocional das professoras, da liderança. Então, todo esse contexto inclui lanchinho, inclui diversão, e inclui o contexto da palavra de Deus aplicada na realidade delas. Então, esse contexto do departamento infantil, bem trabalhado, bem estruturado, com certeza traz êxito para a igreja, traz os pais, os avós à igreja, e isso só tem a crescer e a trazer benefício para a família. Porque uma criança bem estruturada na escola dominical, nos cultos da noite, ela exorta até pai e mãe em casa. Tem pai que brinca, pastor, tem que ver. Ela cobrou eu orar na hora do almoço, que eu esqueci uma correria. Mãe, você não vai orar? Pai, você não vai orar pelo alimento? Então, são alguns quesitos que realmente fazem uma diferença. E a igreja precisa, dentro da sua realidade, fazer o máximo de aplicar recursos, esforços para uma boa escola dominical. Deixa eu só corroborar com mais uma informação aqui, eu ouvi os pastores. A estrutura, estou falando da estrutura em si, depois eu vou falar da preparação e tudo mais, mas da igreja ter uma boa estrutura. É tão importante na vida de uma família, eu falo isso hoje porque eu tenho uma filha de 9 meses. Quando criança nasce, ela se torna o centro da família. Aqui eu tenho um relato enfim, um casal jovem que falou o seguinte, André, eu e meu esposo nascemos e crescemos numa igreja. Quando nós tivemos filho, nós saímos dessa igreja porque ela não tinha nenhuma estrutura de berçário para a criança. Ou seja, a gente pensa que não, mas decisões de deixar uma igreja, não só questões espirituais, mas questão de estrutura. Eles cresceram, nasceram numa igreja. Quando tiveram filhos, onde é que a gente vai deixar o filho? Não tem local. Foram para uma igreja que tinha uma estrutura para comportar os seus filhos. Então, olha o tamanho, pastor Luciano, da importância de ter em si uma estrutura. Vamos falar aí depois do preparo em si, mas de ter uma estrutura em si já é um bom começo, né? É o ponto inicial. Eu penso que é natural, isso tem que ser natural. E não, como você falou, não só em relação à igreja. Você estava me falando, eu estava falando aí, eu estava lembrando. Eu tenho 2 filhos e o pequeno vai fazer 3 anos. Então, assim, shopping, a gente vai ao shopping. Shopping, para ele, é o espaço que tem jogos lá. Então, se você vai ao shopping e não vai, ele fala, não fui no shopping. Porque shopping, para ele, é aqueles jogos lá. Senão, não interessa. Criança, mais ou menos, vai para a igreja. Tem que ter a salinha, tem que ter o espaço dele. Ah, mas aí a gente não está... Claro que a gente vai falar depois no preparo dos professores. Mas esse espaço específico, vamos dizer, com a cara da criança, tem que ter uma salinha própria para a criança, que tenha a decoração de criança, que tenha os DVDs de criança, que tenha as bíblias de criança. Tem que ter, porque a criança fica 2 horas assistindo um culto que, para ela, não estou dizendo que não é importante, mas a linguagem não é aquela coisa que tem dentro daquele espacinho lá, com bichinho, com esmilinguido, seja lá o que for, precisa. Exatamente. Então, acho essa visão nós pastores temos que ter, né? De expandir. Isso é investimento. Eu costumo dizer que isso não é gasto. Na igreja é investimento em vidas, em almas, em crianças que vão crescer. E aí a Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ela for velha, nunca vai se desviar do caminho. Então, isso é
bíblico. Então, tendo um espaço específico, bonitinho, então, pastores, nós, pastores, que possamos investir mais nisso, né, colocar, mesmo com as nossas limitações, mas que possamos tentar dar o melhor para as nossas crianças, para os nossos pequenos, né, sempre. Como é que deve ser um departamento infantil? Vamos começar um pouco por esse modelo, porque agora a gente vai entrar um pouco no currículo, no preparo, no que é, porque geralmente, às vezes eu falo, poxa, precisamos então do espaço. Vai uma salinha, pinta de rosa, pinta de azul, bota os bonequinhos aí e mete um DVD. Aí pega o DVD daquela cantora e deixa ali, senta as crianças e assiste um pouco o DVD, depois brinca, assiste mais um pouco o DVD. Como é que vocês entendem que deve ser o conteúdo do que é passado para uma criança no ambiente da igreja? Olha só, mudou muita coisa, André. Eu acho que a ferramenta que nós temos que usar hoje em dia não é só a revista da escola dominical. Porque a criança não sabe nem ler. A ferramenta que eles estão usando é a internet. A maioria dos pais não ensina os seus filhos, ele aprende na internet, na televisão, com um colega na rua, com um professor que não é nem evangélico, cartilhas homossexuais dentro do colégio. Eu acho que a ferramenta hoje em dia, dentro de uma escola dominical, tem que ser um professor psicólogo, que ele vai entender, porque nem todo filho tem pai e mãe, às vezes é casal separado. Então tem que ter teatrinho dentro da igreja, tem que ter um estudo diferente, às vezes, tem que ter um certo movimento também de botar filmes evangélicos. Não é? Antigamente eu ia na igreja, André, e eu via botar aqueles bannerzinhos, aí colava aquelas... Flanelógrafo, né? Não fala não, porque a gente aprendeu tudo nisso. Eu sou desse tema, muito importante. Mas hoje, realmente, uma criança olha mudou, o que é isso? Mudou tudo o material. E mudou também o tipo de professor. Se não mudar o tipo de professor e o tipo de revista, nós vamos ficar atrás e as pessoas vão aprender coisas que o pai vai ficar estarrecido. É bonito uma criança, igual o irmão aqui falou, chegar e dar aula, o pai e a mãe. A escola dominical começou com 5 alunos e foi na Inglaterra e tinha que pagar os alunos porque eles eram pessoas de ruas. Só aí em 1808 que foi para dentro da igreja nos Estados Unidos, entendeu? Mas eles tiveram que investir nisso, porque um bom aluno de escola dominical e de salinha de criança será o futuro pastor de uma igreja. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco mais sobre esse conteúdo, então. Nós falamos um pouco, beleza, vamos usar a tecnologia, mas como isso vai ser usado? É botar na frente de um computador, não sei o que, dar play e pronto? Musiquinha de DVD não ensina... Ensina, ela decora, mas será que isso vai ficar no coração dela? Vamos falar um pouco sobre como os professores devem trabalhar isso com as crianças. E vem aqui, no meu tempo, eu sou da Assembleia de Deus, sou pentecostal. Vamos todo mundo ajoelhar, vamos logo buscar o batismo com o Espírito Santo e falar em língua. Quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje as pessoas falam, que isso é coisa mais para adulto. Batismo com o Espírito Santo, buscar quando criança, é coisa para adulto ou é coisa para criança também? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, mantenado, volta já já.